Olha, só queria dizer que pra uma pessoinha que não sabe cozinhar, meu bolo fit ficou maravilhoso, minha filha. Eu vim trazer a minha reflexão dos meus comentários sobre como é morar em São Paulo. O que acontece? Eu sou filha de militar e o meu pai precisou há alguns anos mudar para uma outra cidade. Eu saí de Fortaleza em 2008, fui morar em Minas, que foi onde eu fiz faculdade. Meus pais, né, meu pai aposentou, voltou para Fortaleza e eu fiquei em Minas para finalizar a faculdade e logo na sequência surgiu a oportunidade de vir para São Paulo. Na época eu até pensei se eu deveria voltar para Fortaleza, formada, né, já tava ok, poderia ir para lá, tinha estrutura. Jogo do São Paulo hoje. E aí? Toda uma estrutura, enfim, poderia ser, né, ficar perto dos meus pais, da minha família. Mas na época eu tinha vários colegas que estavam indo para São Paulo, e São Paulo nunca foi um local que eu queria muito ir. Mas surgiu oportunidade, emprego, estágio, né, a gente leva tudo em consideração. Mas o que acontece? Gente, tudo que eu pensava... Ai, vocês estão aqui, né? Que eu tô procurando aqui. Muitas câmeras. Eu tinha uma imagem muito errada de como que era a vida em São Paulo. De como que era a vida em São Paulo. Sei lá, acho que a imagem de como que as coisas funcionariam, custo de vida, tudo isso. Era algo que eu não conhecia e já julgava. Eu separei aqui alguns ícones, algumas informações para trazer para vocês. Primeiro, transportes. Quando eu comparo a estrutura de transportes de São Paulo com de Fortaleza, que é uma capital também, e eu tô falando de transporte público, tá? Eu vejo que aqui é muito mais estruturado. Lógico, é uma capital muito maior, né? Então tem aí todo um histórico por trás, mas eu vejo que aqui obviamente tem pontos para melhorar, mas eu acho que o transporte público ele é muito bom num quesito específico, tá? Então eu não tô comparando a grande estrutura, a quantidade de trem, metrô, quantidade de ônibus para todos os lugares, porque de novo, São Paulo é muito grande. Tem muita gente, né? Não dá pra todo mundo andar de carro. Por isso que tem esses rodízios, toda essa logística diferente pra essa cidade. Mas uma coisa que me surpreendeu muito é a questão da segurança. Hoje você entra no transporte de São Paulo, ônibus, metrô, trem, você vê as pessoas usando o celular, mexendo no celular, ouvindo música, gente com notebook na mão, e assim, notebooks que são caros. Eu tenho uma sensação que, não sei, as pessoas com um bom custo de vida também usam esse transporte e acabam expondo o que tem durante esse percurso, porque faz parte da rotina delas. Quando eu vejo como eu me comportava na minha época de transporte público em Fortaleza, ou até mesmo que em Minas eu usei pouco o transporte público, então não tenho muita propriedade para comentar. Mas assim, a sensação de segurança lá era menor, minha opinião, tá? Minha opinião. Então eu tinha medo de ouvir música no meu celular no transporte público lá em Fortaleza, tá? Então eu tenho um pouco desse feeling de que aqui é tranquilo. É tranquilo você andar um pouco mais tarde na rua e pegar o ônibus, não é tão perigoso. Claro que tem lugares e lugares, mas eu acho que São Paulo cresceu num nível que é assim, gente, não dá. É muita gente. Precisa de transporte a todo momento, porque tem gente que trabalha em horários diferentes. É muita gente. Então, você não tem medo de estar na rua e não ter gente. É toda hora muita gente. Você sai 3 horas da manhã de uma balada e tem muita gente na rua. É um negócio muito bizarro. E assim, muita gente, eu falo muita gente. Não é assim, oh meu Deus, 10 pessoas aqui na rua. É tipo assim, 10 pessoas andando atrás de você e indo pro caminho do metrô, porque todo mundo tem horários diferentes. É muito isso.
Então eu acho que essa questão do transporte, de novo, dá pra melhorar, dá pra ter mais transporte, dá pra tornar tudo melhor. Mas se você vem pra São Paulo, se você vem de uma outra capital ou de uma cidade pequena e você tem medo de andar de metrô, você pode ter um pouco dessa visão deturpada de que é perigoso, de que você só tá seguro se for dentro do carro. Não, às vezes eu entendo que aqui em São Paulo as pessoas andam de carro por questão de conforto. Não é nem questão de rapidez, porque é muito mais rápido andar de trem, metrô, do que exatamente de carro. É mais questão de conforto mesmo, tá? Enfim, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu não tenho medo de andar de trem e metrô. Eu ando com meu celular, eu mostro meu celular, eu fico escutando música. Eu venho, por sinal, assistindo seriado no meu celular. Eu tento ser discreta. Eu desço do ônibus, eu guardo, eu vou andando até a minha casa, tranquila. Às vezes conversando com a minha mãe, mas só pelo fone. Só que, enfim, são ações que eu não faria em Fortaleza. Ou talvez em outro lugar que eu não conhecesse, tá? Ponto 2, cultura. Gente, olha, é assim, todo mundo fala aqui de São Paulo, no sentido de, poxa, São Paulo é um outro mundo, é uma outra estrutura, é outra realidade, e de fato, Hoje aqui eu vejo uma estrutura de cultura muito legal. Você vê pessoas diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, né? Exatamente porque são pessoas até de outros países que estão próximos de você. Às vezes, eu morava numa república com intercambistas, então eu morei com italiana, eu morei com francesa, eu morei com colombiana, então é muito legal, morei com americana, é muito bacana. Isso é fácil de você perceber, porque São Paulo é um foco, né? Então a pessoa vem fazer um intercâmbio, ela quer vir para São Paulo, porque é uma cidade conhecida, uma cidade grande. Mas fora isso, fora essa questão de culturas com outras pessoas, eu acho que a cidade oferece muita cultura, muito lazer envolvendo cultura. E o melhor, num custo que é acessível. Tem muitos eventos na cidade, muito teatro, muita exposição. Eu já fui para exposição de arte de graça. Que mais? Música, muitos locais onde toca música em algum lugar barato. Eu lembro que eu fui para um show de rock com o Jonathan, que a gente pagou R$10. E assim, tem muita opção. É que às vezes tudo é um pouco longe, às vezes, né, longe da sua casa, por exemplo, ou até mesmo em horários que não são tão bacanas, você tem, sei lá, algum evento, alguma coisa. Mas assim, eu tenho uma sensação que se você quer vir para São Paulo interessado em coisas diferentes, você vai com certeza ter essas opções. Poxa, quero ir para uma não sei, para uma feira gastronômica de comidas veganas. Aqui tem um monte, em todos os lugares que você imaginar. Roupas artesanais, sei lá, art craft, né, que chamam, que é coisas manuais. Em todo canto você encontra coisas diferentes para fazer, e aí basta buscar aquilo que te acrescenta, né? Então acho que isso é muito legal, muito bacana mesmo. Terceiro ponto, pessoas. Eu acredito, gente, que exatamente por ter contato com pessoas diferentes, de outros lugares, de outras culturas, você anda aqui, eu encontro vários nordestinos, eu encontro vários cariocas, eu encontro gente de todo mundo, né, não sei, é muito mais fácil isso acontecer aqui do que acontecer numa cidade pequena, por exemplo. Eu acho que isso faz com que as pessoas aprendam com o outro e aprendam coisas diferentes, aprendam pensamentos diferentes. Eu vejo que em São Paulo, não sei, como que eu posso explicar? As pessoas têm um perfil diferente. Eu vou dar um exemplo. Você anda na rua e você encontra casais
homoafetivos, é assim que fala, né? Correto falar assim. Você vê pessoas com o corpo todo tatuado, ou pessoas de outras religiões, né? Muçulmanos. E aí você olha para os outros, para as outras pessoas, para ver se aquilo gera algum impacto, para ver se, poxa, será que as pessoas olham assim, olha que legal, um muçulmano, pelo menos com uma ideia de curiosidade, enfim. Não, aqui é tão comum, aqui é tudo tão ok, e isso é muito legal, é muito massa. Você, por exemplo, não sei, nada gera um impacto das pessoas olharem, comentarem, e eu tenho um pouco dessa sensação que em cidades pequenas isso acontece, né? Você passa... Eu tenho algumas tatuagens, eu vou em cidade pequena, eu vejo as pessoas olhando. Eu vejo as pessoas, às vezes não julgando, mas olhando. Olha, admira. Ou então olha e fala, nossa, essa menina é nova. Será que ela é nova e tem tatuagem? Alguma coisa ela tá pensando ali naquele momento. E aqui em São Paulo, não. Eu vou trabalhar, eu mostro minhas tatuagens, ok, nada demais. E isso é muito legal. Eu acho que as pessoas aqui, elas têm uma mente um pouco mais aberta. Minha opinião, de novo, por favor, minha opinião. E assim, não sei, eu acho que isso é um ponto que pra mim vale muito a pena morar aqui, porque eu admiro muito, eu gosto muito desse mindset, eu gosto muito, eu sempre aprendo muito com as pessoas ao meu redor. E isso é super bacana. Quarto assunto. Comidas. Gente, isso é muito legal aqui, porque você consegue encontrar, eu olho muito o Groupon, o Peixe Urbano, para poder buscar restaurantes que estão na promoção, para poder, enfim, eu gosto muito de comer, tá? Então eu adoro ir em restaurantes diferentes, que tem comidas diferentes, de outras culturas mesmo, de outros países. Tem um local aqui que é o Centro da Cultura Nordestina, alguma coisa assim, que é fácil para quem é nordestino, que quer encontrar comida, tem variedade e com um preço acessível, o que é muito legal. Então, todo tipo de comida que você imaginar, gente, todo tipo de comida é assim. Isso é muito legal, muito legal. Já comi várias coisas. Gente, eu fui num restaurante colombiano. Só pra vocês terem noção, eu comi um arroz de coco com molho de frutas vermelhas. Ele vinha com uma carne e uma farofa também, que eu não lembro do que era, mas era uma farofa também com essa pegada agridoce. E eu lembro que uma colega minha, nesse restaurante, comeu um risoto de café. E uma outra era uma receita com sorvete e peixe. Tem coisa que você não gosta, mas tem coisa que você fala, gente, qualquer chance. E assim, a gente pagou no combo, que era entrada, prato e sobremesa, R$50, que não é caro. É muito legal. Não é à toa, bebê, que depois que eu vim pra São Paulo eu engordei. Então eu preciso esquecer um pouco desse quarto assunto, que é comida. Quinto tópico, entretenimento. Olha, a parte do entretenimento é algo que, assim, você pode, na semana, buscar uma balada... Ai, eu tô ficando com meu pé... como é que fala? Dormente. Você pode procurar uma balada, você pode procurar... É assim, é uma cidade que não dorme. Você tá de férias, aí você não pôde viajar, você tá na cidade. Você não sofre, você vai achar barzinho, você vai achar balada, você vai achar coisa que vai estar aberta até 5 horas da manhã. Tipo, na segunda-feira. É algo assim muito... Porque eu acho que é uma cidade que acaba tendo essa parte turística muito forte e precisa dessa estrutura para poder receber os seus turistas. Só que quem mora aqui acaba aproveitando isso, entendeu? É muito legal. E assim, não precisa ser balada, não precisa ser restaurante. Tô falando de cinemas diferentes, tô falando de teatro, tô falando de show. Show, gente. Eu lembro que quando eu morava em Minas, eu vim pro show do Bon Jovi. E assim, é trampo, é chato. Só que quando foi pro show do Demi Lovato, tava aqui, me arrumei de boa, desci, peguei um táxi, fui lá pro local, tal, voltei. Então, é foda. Porque, por exemplo, esses grandes artistas, eles só vão na capital. Mesmo que, se você mora numa cidade pequena, você tem que fazer o seu translado
Então isso é um ponto que é ruim. E quando eles fazem um tour pelo país, legal, você que mora em outra capital tem acesso, mas quando ele vem só pra uma cidade, São Paulo e Rio, que geralmente é o que acontece, quando você mora em São Paulo, isso é legal. Então, enfim, eu acho que essa parte de entretenimento aqui é muito forte mesmo. E é tanta coisa pra conhecer, tantos lugares pra conhecer, que você acaba indo nos mesmos lugares. Faz sentido? E assim, um ponto que é muito legal, por exemplo, eu moro na Zona Sul. Tem muita estrutura, muita coisa, aqui é uma região muito boa. Mas quem mora na Zona Norte também tem muita coisa. Tem muito restaurante, tem muita balada. As zonas se desenvolveram de forma que a pessoa que tá na Zona Norte, ela não precisa ir na Zona Sul pra poder se divertir. Ela pode ir na Zona Norte. Ai, meu pé! Sexto assunto. E aí vem o motivo da gente odiar São Paulo, que é o trânsito. Eu não tenho vontade de comprar carro aqui não, gente. Principalmente depois que criaram Uber, que criaram Easy Taxi, que criaram 99. Porque quando eu preciso, tô sem saco, não quero ir trabalhar de transporte, eu pego o Uber, eu pego... Não vale a pena. Teve até um colega meu que comentou que fez um estudo, vendeu o carro dele, porque valia mais a pena ele andar... Se você considerar o valor do carro, gasolina, seguro, estacionamento, vale a pena você ficar andando só mesmo de Uber e tals. E todos esses outros. E assim, um ponto que é importante, gente, isso é fato. Se você vem pra São Paulo e você é viciado em carro, você tem que saber que você vai gastar muito tempo da sua vida no trânsito, parado. Já aconteceu várias vezes eu estar no ônibus, seguindo no corredor, porque aqui todas as ruas que passam ônibus tem praticamente... A maioria, não vou falar todas, porque eu não andei em São Paulo inteiro. Ai, meu Deus, é bom ser um gol. É bom ser um gol. Esses papoco aí. Enfim, você vai perder muito tempo no trânsito. Tava andando no corredor do ônibus e vendo todo mundo travado. Não anda. A parte dos carros não anda. Então, assim... Isso é algo que se você... Porque quando você tá numa cidade pequena, você tem seu carro... Se você tá numa cidade pequena, você tem seu carro, é fácil. 15 minutos tá em outro lugar. Mas aqui não. Aqui você pode... Eu moro perto do meu trabalho e eu demoro 50 minutos pra chegar lá. Por quê? Porque é o trampo, é o trânsito, é o... Sétimo assunto, segurança e perigo. Eu acredito que eu comentei já um pouco disso, mas assim, eu tinha uma imagem que São Paulo, meu Deus do céu. Eu vou sair, vou ser assaltada, porque é São Paulo, Rio, né? Meu Deus do céu. Era a imagem que eu tinha, porque... E assim, eu não dou mole. Eu tomo muito cuidado, mas também já aconteceu de eu voltar 3 horas da madrugada andando, desci no ônibus e vim andando 10 minutos aqui até a minha casa. E ok, sabe? Eu tomo cuidado. Mas assim, eu acho... Claro que varia muito de onde você mora, se existe toda uma segurança, porque aqui toda hora que eu vejo tem viatura de polícia passando, é uma região bem tranquila. E eu tenho um pouco dessa sensação, você anda nas ruas de São Paulo, você vê polícia, pelo menos nas ruas onde eu ando. Enfim, resumidamente... Eu queria tirar esse tabu de que São Paulo é perigosa. Eu não acho, tá? Eu tenho medo de andar em Fortaleza. Lá eu tenho medo de andar. Porque você vai na beira-mar, que é uma região super turística, uma região super movimentada, uma região que, por sinal, sempre apresenta furtos, né? Arrastão, esse tipo de coisa. E você não vê policial. Onde tá a polícia? Aqui não. Aqui eu vejo... Eu tenho uma sensação de segurança maior, tá? Eu vejo um pouco mais de... Você vai na 25 de março, tem polícia. Você vai no centro, no Brás, nesses lugares, você vê policiamento. Então, bom, eu acho que era um tabu que eu tinha e que eu destruí depois que eu vim pra cá, que eu vi como que funciona. Oitava observação, oitavo ponto, oitava parte, questão de oportunidades. De fato, aqui em São Paulo tem muita oportunidade, eu vejo dessa forma. Mas a minha opinião
eu acho que tem muita oportunidade de emprego, de salários bons, de uma qualidade de vida legal, mas para quem tá preparado, tá? Hoje o mercado, ele é, vamos dizer, criterioso, ele é exigente. Então, e quando eu falo exigente, não é no sentido só de experiência, mas de capacitação, né? De você falar o inglês, de você falar espanhol, de você ter habilidades de comunicação, de você ter conhecimentos técnicos, né? Então, se você trabalha numa área técnica, conhecer tecnicamente o que você faz. Pode parecer que é mar de rosas, que por ser muito grande, muito cheio, tem muitas empresas, que, poxa, vale a pena. E aí é esse ponto que eu acho que as pessoas não falam, não colocam. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu tenho muitos colegas, muitas pessoas que me perguntam como que é. E é isso, é a realidade. Se você tá preparado, você... E assim, as empresas tem uma empresa que tá com problema, demite. Aí no outro dia, você já conseguiu um emprego, porque tem empresa que tá contratando. O mercado meio que oscila dessa forma. Mas tem que estar preparado pra poder absorver essa oportunidade, entendeu? Nono assunto, a questão de preconceitos. Eu acho que quando eu falei de pessoas, eu comentei um pouco disso, né? Eu já sofri preconceito por ser nordestina em Minas. Algumas pessoas me trataram com um certo desprezo. E assim, às vezes é um desprezo que é mascarado, em piadinha, em coisa do tipo, então você veio pro Nordeste porque, né, sabe como é que é lá no Nordeste? Tem que... Esse tipo de coisa. Não, porque... Não, e às vezes as pessoas comentam e falam mal dos nordestinos, falam mal de nananana, e aí depois a pessoa lembra que você é nordestina. Aí a pessoa fica sem graça, e você fica sem graça porque você não gostou daquilo, você quer reclamar, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que é seu conhecido, sua amiga, e aí... Já aconteceu. Mas nunca aconteceu comigo aqui em São Paulo. Não tô dizendo que não tem preconceito, mas de novo, eu acho que as pessoas aqui, elas têm a mente mais aberta, e eu já vi pessoas que vêm de cidades pequenas ou vêm de uma criação diferente fazer comentário, um comentário que não é legal perto de pessoas que não pensam dessa forma, e as pessoas falaram, cara, você tá falando merda, não é assim que funciona, você tá louco? Olha o que você tá falando. Aí fica todo mundo meio... Então assim, eu acho sim que as pessoas aqui têm... É todo um contexto, né? Eu acredito que é cultura, é ensino, contatos. Eu acho que tudo isso faz com que, de forma geral, seja um público que tem um pensamento um pouco mais aberto. Esse é o meu parecer, isso foi o que eu vivenciei quando cheguei aqui e o que eu já vi, tá? 10º tópico e último, que é falar sobre o trabalho em si, tá? Eu, quando cheguei aqui em São Paulo, eu entrei numa empresa e eu era, vamos dizer, acabava sendo a minha primeira grande experiência numa cidade grande, e aí eu fui meio que moldada àquilo, e eu percebi que as pessoas aqui em São Paulo tendem a ser muito workaholic. O que significa essa expressão? É quando você é muito viciado no trabalho, muito focado naquilo apenas. Por isso que várias pessoas chegam em São Paulo, engordam, entram em depressão, nananana. Por quê? Porque a tua rotina acaba sendo o trabalho. Por isso que eu acho muito importante, assim, o que acontece? Se você pensar que você acorda, tem um super trânsito para chegar no trabalho, um super trânsito para voltar, às vezes não tem tempo de você ir numa academia, às vezes o tempo de você sair mais cedo do trabalho para ir para uma pós-graduação, estudar. Esse tipo de rotina acaba ficando para trás porque a tua rotina do trabalho é muito intensa. Não só a questão de translado, às vezes o tempo no trabalho, em vez de você fazer só aquilo de horas que tecnicamente você deveria fazer, você acaba trabalhando muito, fazendo hora extra, vivendo daquilo. Eu acompanhei muito, porque eu trabalhei em cidade pequena e eu via todo mundo do setor administrativo, que é a minha área, fazendo as horas certinhas. Aqui em São Paulo é o horário flexível, que é muito bom, e precisa ser até por causa dessa questão de trânsito.
Mas aí, flexível também no sentido de, você pode fazer hora extra se precisar, tá? Isso é muito comum aqui. E aí cabe você e o seu gestor fazerem os balanços, né? Ah, poxa, se eu quiser ter um filho, eu não posso trabalhar tanto mais, assim. Preciso ter flexibilidade também de fazer um home office alguma vez. Esse tipo de situação. Isso foi uma coisa que eu tomei muito cuidado. De, num novo emprego, tentar ver um horário que seja de fato um pouco mais fechado, buscar fazer uma academia, foi quando eu voltei a fazer academia, ou quando eu não posso ir na academia porque eu tô com uma rotina muito atribulada, chegar em casa e poder fazer meus exercícios, ou na academia do prédio, ou nos aplicativos que eu tenho. Estudar, tô conseguindo fazer minha pós-graduação, que é online totalmente, mas que já eu preciso de tempo, mesmo sendo online, eu preciso de tempo para estudar, né? Os finais de semana, eu aproveito os finais de semana para descansar, mas também para viver, para cozinhar, para fazer outras coisas. Eu acho que isso são coisas que já começou a tocar as músicas aí dos tambor. Ai, gente, o São Paulo vai jogar. Eu vou parar de gravar vídeo. Mas enfim, acho que esse era até o último tópico, que era essa questão do trabalho. Para se você vier, de fato, para São Paulo, você tentar se adaptar com isso, aprender e tomar cuidado para você não chegar nessa onda de minha vida é trabalho, vou só trabalhar, e aí acaba que a sua saúde fica debilitada, porque você ou engorda, ou para de se alimentar direito, ou não faz exercício, começa a aparecer dor, sei lá. São coisas que eu tô aprendendo e que eu tô melhorando, sabe? Enfim. Sei lá, eu queria muito trazer esse vídeo porque todo mundo me pergunta, às vezes eu indico alguns amigos virem pra cá, mas assim, você tem que saber onde você tá pisando, sabe? Se você gostou desse tipo de vídeo, gosta de vídeos assim, um pouco mais reflexivos, mais adultos, você curte, comenta, me fala um pouquinho do que você acha daqui de São Paulo, comenta sobre o que eu comentei, diz se você concorda, se você não concorda. Eu acho que isso também é importante até pro meu autodesenvolvimento. E é isso, tá? Um beijo, fiquem com Deus.